Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na santa paz. Hoje é segunda-feira, hoje eu creio que vai ser um dia muito especial, muito produtivo, porque você já vem de um feriado, você já teve um descanso prolongado, aqueles que descansaram, aqueles que realmente entendem o que significa esse feriado, mas eu sei que a graça de Deus está sobre sua vida. Amém? Quero te pedir para deixar um joinha, compartilhar esse vídeo e, se possível, deixar um comentário. Para mim é muito edificante. Hoje eu queria falar algo que muitas vezes para nós, para nossa sociedade hoje é difícil, é o ficar calado, é o remendar as vestes. Isso está lá em Eclesiastes 3:7. Diz assim: tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar. Às vezes você fala, mas é tão difícil. Como é que funciona isso? Como é que eu posso deixar isso acontecer? Mas vamos no contexto da história, né? Antigamente, na época mais acontece várias vezes na Bíblia. Eu acho que acontece em Jó e eu acho que em Nínive também, profeta Jonas, se eu não me engano, acho que isso acontece. A questão do rasgar as vestes, quando você recebia uma notícia muito dolorosa, algo muito forte, você, os judeus, né, eles tinham o ato de rasgar as vestes como referência a Deus. É, da representação de um ato de luto. A dor era tão forte que o ato deles era rasgar, e o remendar é o período de luto, o período que você passa por aquele momento difícil. Como eu disse no vídeo passado, todos nós passamos por fases ruins, todos nós temos os dias maus. E esse ato de rasgar as vestes era um dia extremamente ruim. Se você pensa num dia ruim, agora se duplica ele. Era o ato de rasgar as vestes. E o ato da recuperação, que é o remendo, né? Porque depois de um grande luto, a pessoa tem que se recompor para continuar a vida. Seria o ato de remendar. Mas o foco do vídeo é na segunda parte do versículo. É tempo de falar, é tempo de se calar, é tempo de ficar quieto. Na verdade é o contrário, né? É tempo de calar e tempo de falar. Hoje é difícil. Hoje qualquer coisa que você fala na internet ou em qualquer outro lugar é motivo de falar, motivo de receber crítica. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Só que eu vou falar algo para você. Eu morei um tempo com meu pai. Eu acho que ele nem sabe que isso era algo que eu admirava nele, né? Eu acho que depois desse vídeo ele vai descobrir isso. Que nos momentos mais difíceis, tipo assim, meu pai, né, trabalhava na fazenda esse período. Acho que ele ficou um ano, 2 anos, né? Que ele sempre trabalhou na fazenda, mas esse foi um período que nós se mudamos para a fazenda, né? A minha mãe ficou e o pai ficou como caseiro ali da fazenda, né? Cuidando da fazenda e a mãe fazendo alimento, né? Para os funcionários. Mas por esse período eu tive uma aproximação maior com meu pai, né? Nós sempre fomos muito ligados, mas esse período eu tive. E algo que eu observei muito dele é o que? No momento de dificuldade, no momento que você tenta e não consegue resolver o problema, sabe o que meu pai fazia? Vamos tomar um tereré? Tereré, né? Às vezes é de outro estado, né? É um costume nosso aqui da região do Mato Grosso do Sul, é,
de tomar erva mate com água gelada, né? Vamos tomar um teré e tal. Daí sentava ali, conversava, esparecia a mente. Quando voltava para fazer o serviço, parecia que iluminava os pensamentos, entendeu? Você tirava o foco do problema para quando você, né, refrescar a mente, tirar o peso, a tensão de não estar conseguindo resolver o problema, parece que as coisas clareiam, as coisas ficam mais fáceis, ok? E hoje a gente vive num negócio de falar, 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 tudo tem que falar, tudo tem que se expressar, tudo tem que, né? As pessoas ao meu redor têm que saber de tudo. Não, meu amigo, às vezes ninguém precisa saber do que você está passando, não. Ninguém precisa saber do que você está passando, das suas dificuldades, porque as pessoas hoje em dia gostam de resultado. Sim, todos hoje gostam de resultados. Todos gostam de olhar para você e ver, nossa, como Deus é com ele, como ele está prosperando. Só que ninguém olha você acordando 5 horas da manhã, ninguém olha você às vezes tendo que passar por cima do teu orgulho, às vezes tendo que pedir perdão, às vezes tendo que apaziguar um leão para você poder ter paz dentro de casa, né? Porque assim, se todo mundo fosse falar, se todo mundo soltar o verbo, eu acho que também é por isso que hoje a gente tem um índice de divórcio tão grande, e até mesmo no meio cristão. Hoje a gente vive um índice de divórcio muito grande, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, todo mundo está certo. Ninguém mais pensa e tenta entrar no consenso. Sim, muitas vezes a gente tem que dar lado para outra pessoa. Inclusive até acho que, não sei, eu vou dar uma pesquisada. A questão do o que você prefere, ter razão ou ter paz? E pro homem, eu como homem eu falo, ter paz é melhor do que ter razão. Muitas vezes a gente sabe que tá certo, mas a gente prefere ficar quieto e ter paz do que ter razão. Porque se você ficar brigando pela razão, você arruma confusão em casa, você briga no serviço, você briga, você não para em igreja. Quem já fala em templos, né? Porque a igreja somos nós. O templo é onde a igreja se reúne para adorar, cultuar o Deus vivo. Amém? E se você não olhar para este lado, você sempre vai estar em desvantagem. Então, eu queria deixar para você hoje essa passagem. Há tempo de calar e há tempo de falar. O silêncio frequentemente associado à humildade, à observação e ao respeito durante a dor alheia. Há momentos em que as palavras são inúteis ou podem agravar uma situação. O silêncio aqui é uma ferramenta de discernimento. Como eu disse, eu sou apaixonado pelo meu pai por causa dessa atitude. Às vezes ele não conseguia resolver, ele deixava de lado o problema. Às vezes era algo, cara, era apertar um parafuso. Mas às vezes você tá com tanto estresse acumulado que você não dá conta. Você não consegue apertar um parafuso. Parece brincadeira, mas só quem passa por isso sabe o que eu tô dizendo. E quando for falar, o falar é a voz da justiça, do ensino e do consolo. Existe o momento exato em que a omissão se torna um erro,
onde a palavra precisa ser dita para corrigir, edificar e expressar o amor. Só que também a gente não pode ficar calado para tudo. Tudo na nossa vida exige um equilíbrio. E você só vai encontrar a luz da palavra de Deus, o equilíbrio para a sua vida. A mudança de fase é inevitável. Como eu estava dizendo no vídeo passado, a fase ruim existe. E a mudança de fase é inevitável. Um exemplo básico é financeiro. Antigamente, o salário era R$ 500, R$ 300. Eu me lembro quando meu irmão começou a trabalhar, o salário mínimo era R$ 380. Isso, se eu não me engano, em 2002, 2004, por ali. Há 20 anos atrás, o salário era R$ 380. Quando eu comecei a trabalhar registrado, o salário era R$ 500 em 2010. E a gente vivia. Hoje o salário é 1.600 e a gente sobrevive. Falar que a gente vive, a gente não vive mais não, a gente só sobrevive. O que eu quero dizer com isso? Mudanças são necessárias. Agora eu te pergunto, se a gente ficasse ganhando R$ 500 de 2010 até hoje, como a gente estaria? Como a gente estaria hoje? Já parou para pensar? Então, mudanças são necessárias. Subir o nível é necessário. Você nunca fica a vida inteira no mesmo lugar. Porque uma hora ou outra você é obrigado a subir o nível. Ou porque a família cresce, ou porque você precisa mudar e o valor da casa cresce, o valor, a energia, as coisas, tudo sobe. Então, mudanças são necessárias. Mudança é inevitável. A sabedoria não consiste em tentar evitar o rasgar, mas em reconhecer em qual estação você está. O discernimento, nem sempre o rasgar, o remendar é necessário. A gente tem que saber qual que é o momento da vida que está passando, o que realmente é importante, se realmente a minha atitude vai condizer com o que eu estou passando. Tem pessoas aí de tanto rasgar as vestes, de tanto fazer alarde sobre coisas pequenas, que hoje em dia ninguém mais nem liga. Pessoa, fulano, ciclano, aconteceu isso na minha vida. De tanto falar, de tanto se fazer de vítima, digamos assim, que hoje em dia ninguém mais nem ouve o que ela fala. Ninguém mais dá importância. O erro humano não está no ato de rasgar ou de falar em si, mas em fazê-lo fora do tempo determinado. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com aquilo que você quer expressar. Tenha discernimento para saber se é o momento certo de falar, de rasgar, de se humilhar. Amém? O equilíbrio emocional e espiritual exorta o homem à aceitação às transgressões da vida, com paciência e sabedoria, entendendo que a dor, quando a dor quanto a cura, tem o tempo e espaço designado por Deus. Ou seja, toda dor, toda cura
é determinada por Deus, o tempo. Então não adianta você falar fora do tempo, não adianta rasgar as vestes fora do tempo, porque tudo é determinado por Deus. Tudo está no controle de Deus. Amém? Então eu quero pedir para você esse dia, essa manhã tão especial, cuidado com as suas atitudes, cuidado com quem você fala, o que você fala. Lembre-se, muitas vezes é melhor ter paz. Nós, ainda mais nós como homens, muito mais é ter paz. Paz. Às vezes a gente pode até estar certo, mas é melhor ter paz do que ter razão. Sim, eu até estou lendo o livro do Tiago Brunet que fala quantas vezes é melhor a gente deixar de lado um processo para a gente ter paz. Não estou falando, né? Ele fala no livro que a gente tem que, né? Digamos assim, ser trouxa. Não é isso. Mas muitas vezes é melhor ter paz. Melhor você deixar de lado algo do que você ficar batendo de frente e só ter dor de cabeça, preocupação, estresse. Amém? Então eu queria deixar para você essa palavra. Reflita mais, tenha discernimento sobre o momento. Se é momento de falar, se é momento de se calar. Se é uma dor que realmente eu preciso rasgar minhas vestes e passar por um luto, ou é somente algo que superficial, que Deus está me mostrando algo maior que vai acontecer. Nada acontece fora do tempo de Deus. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai, maravilhoso Deus, obrigado por tudo até aqui, Pai. Obrigado porque sabemos, Senhor, que a Tua graça, somente a Tua graça nos basta, Pai. Que há tempo determinado para todas as coisas, Pai. E que nós possamos discernir o tempo de calar, o tempo de falar, o tempo de rasgar nossas vestes e o tempo de remendá-las, Pai. E que a glória de Deus possa pairar sobre nós. O Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos trazer renovação, venha trazer direção. E que a Tua glória, o Teu poder, Pai, nunca se afaste de nós. Que nós possamos nos entregar a Ti todos os dias, Pai, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, somente a Tua graça e somente o Teu poder sobre nossas vidas pode transformar nosso entendimento, a nossa maturidade e que nós possamos seguir firmes, crendo que o Senhor é Deus sobre nós, crendo que o Senhor nos dá palavras no momento certo, tempo, e crendo que somos seus filhos. Estamos aqui passando por um processo e que nós todos vamos se encontrar num grande banquete no céu. E que esse dia todos nós possamos comemorar juntos e se alegrar e saber que somente o Senhor é Deus sobre nós. Amém? Pai, nos dê uma semana poderosa, uma segunda-feira excepcional, que nós possamos reconhecer a Tua mão sobre nós em todo o tempo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e que a paz de Deus esteja contigo. Não deixe de se inscrever, de dar teu joinha. Para mim é muito importante, para mim é um incentivo para continuar acordando cedo e estar aqui gravando para você. Amém? Fique com Deus, que Deus possa te dar paz, sabedoria e discernimento. Amém? Glória a Deus.